Boa tarde com Jesus, irmão Renato. Boa tarde, irmão Daniel, boa tarde aos amados irmãos, e feliz de quem está aqui nesta hora, neste momento, para ser abençoado por Deus, por meio da sua palavra. Teremos um companheirismo muito abençoado, se assim o Senhor permitir. Amém, nós vamos dar início de uma forma um pouquinho diferente. Gostaria de convidar aqui o irmão João Pedro, protestato, para nos ajudar aqui na abertura deste companheirismo. Pode ficar tranquilo, não vão haver constrangimentos. Nós vamos começar aqui com uma breve reflexão. Vão ter alguns objetos. E a tarefa do irmão João Pedro, vai ser muito simples. Ele vai ter que pegar todos esses objetos que eles estão trazendo ao mesmo tempo, irmão João. O senhor pode tentar pegar ali o caderno, o telefone, tudo ao mesmo tempo, tá? Se cair, não são coisas que quebram, não vai ter problema. Não tem dinheiro não. Eu vou fazer aqui como se eu fosse a mente do irmão, tá? Pode começar, pode pegar. Isso, aí só não esquece também de tomar um lanche, tá? Tem várias coisas aqui para o senhor ver aqui antes de sair, ó. Tem uns papéis aqui, tem que dar uma organizada nisso aqui, irmão, ó. Isso. Cuidado aqui que o telefone está tocando também, é bom o senhor atender aqui, mas o senhor consegue pegar tudo de uma vez, tá? Isso, consegue. Tem um caderno aqui também, ó. Pode pegar, isso, tá, pronto. Agora chegou a hora do senhor dormir, o senhor vai pegar a almofada, tá? Mas tem que tem que continuar aí, porque a ligação tem alguém falando no telefone. Tudo bem, irmão João Pedro, obrigado. É isso que acontece, né, no nosso dia a dia. Não literalmente com esses objetos, mas acontece muita coisa ao mesmo tempo no nosso dia a dia. Tem muita coisa acontecendo, às vezes não só fisicamente, né? Às vezes tem realmente muita coisa para você fazer. Você vai sair de casa ali, você tem que pegar a chave do carro e pega outra coisa, e tem que ir no serviço, antes tem que passar em algum lugar para ver algum irmão, alguma coisa. Então, o tema de hoje são deixando escapar a pressão. Então é isso que nós queríamos abordar. Nós temos muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no nosso dia a dia, tanto fisicamente quanto mental, né? Às vezes a gente vai trabalhar e está passando tanta coisa na cabeça. Nossa, mas eu tenho que terminar um trabalho da faculdade quando eu voltar para casa. Essa noite eu vou ter que ir até tarde fazendo o trabalho. Amanhã já tem um compromisso logo cedo. E assim vai as pressões da vida. Então essa é a reflexão que nós queremos trazer para vocês. Esse assunto parece um tanto quanto batido, né, irmão Renato? Já foi falado muitas vezes aqui sobre a correria do dia a dia, que os jovens enfrentam muitas coisas, mas nós devemos realmente absorver, né, o que é dito aqui sempre, que é fazer cada coisa no seu devido tempo, né? A fé perfeita é baseada em descanso. Então, é isso. É uma breve reflexão, uma abertura um pouco diferente, irmão Renato. Não adianta fazer tudo ao mesmo tempo. Por mais que você seja esperto, consiga fazer muitas coisas ao mesmo tempo, existe uma limitação humana. E vão acontecer duas coisas. Ou você não vai conseguir fazer tudo, ou você vai fazer tudo, mas a maioria das coisas mal feita. Vai fazer de maneira rápida, sem se dedicar tanto àquilo. Organize seu tempo e suas prioridades no seu dia. Preste atenção nisso. Praticamente todos nós temos um aparelho celular ou temos uma agenda. Você tem que definir as prioridades do seu dia, mesmo que durante o dia aquilo mude, mas você tem um caminho a seguir. Você tem coisas que foram definidas para você fazer por ordem de prioridade. Então você vai fazendo aquilo que é mais importante e as demais coisas vai fazendo de acordo com o tempo que restar. Isso quer dizer que você vai conseguir fazer tudo no final do dia, porque anotou na agenda, porque seguiu esse processo? Vai conseguir fazer tudo? Muitas vezes não.
Nem sempre. Mas aquilo que é realmente importante, você começou o dia fazendo aquela atividade. Aquilo que é prioridade no seu dia. Então, todos os dias, pelo menos o que é mais importante, você vai conseguir fazer. E as demais coisas, você vai tentar fazer de acordo com o tempo que tem, entendendo uma limitação humana. Elimine as distrações. Ah, vai falar de celular de novo? Vou. Esse é o ponto-chave. Vamos prestar atenção em um ponto. Coisas simples que você pode fazer. Elimine as notificações. Toda vez que o celular acende a luz, é automático, é uma reação do ser humano. Ele vai olhar para ver o que é e tem uma notificação ali, você vai perder alguns minutos. Soma-se esses minutos ao longo do dia. Quanto tempo que não vai dar olhando notificação, olhando mensagem, grupo de família e essas coisas. Defina tempo por dia que você vai permanecer nessa mídia social. Se você não trabalha com isso, se não é a sua fonte de renda, você usa por algum outro motivo, o celular, ele tem a maneira de você limitar o tempo de acesso por aplicativo. Então, quando atingir aquele limite do tempo, ele vai bloquear. Naquele dia você não acessa mais aquele aplicativo. Mais uma dica: fazendo algo pelo computador, alguma atividade, não abra aquelas infinitas abas, aquelas infinitas telas ao lado. Porque a qualquer momento a tendência do ser humano é querer uma distração. Então você vai clicar, vai ver outra coisa e vai esquecer aquilo que você realmente estava fazendo. Importante, tem dias, irmão Daniel, que eu não vou conseguir te ajudar. E você não vai conseguir me ajudar. Isso é normal. Você tem que ter estabelecido a sua prioridade. O que você tem que fazer naquele dia, naquele momento. Você tem que entender o que está fazendo. E não fazer por fazer. Irmão Daniel, me pede ajuda. Preciso da sua ajuda, irmão Renato. Irmão Daniel, hoje eu estou bem atarefado. É urgente? Muito urgente. Preciso da sua ajuda para ontem. Tem que ser agora? Agora. Preste atenção no detalhe. Se eu perguntar o que era essa urgência, normalmente não vai ser urgente. A tendência natural, quando você faz essa pergunta, irmão Daniel, hoje eu estou bem atarefado aqui, isso no serviço, na faculdade, qualquer lugar, estou bem atarefado aqui, é urgente, a pessoa, 90% das vezes vai falar assim, não, pode ser depois. Não, pode ser depois. Se ela falar que é urgente, você pergunta, tem que ser agora? Normalmente a pessoa vai falar, não, pode ser depois. Entende que muitas vezes o não saber dizer não acarreta uma série de problemas na sua vida. Não é que você não vai ajudar a pessoa, você vai ajudar, mas você não pode. Eu não posso fazer a urgência do irmão Daniel ser a minha urgência. Eu tenho a minha urgência, eu tenho as minhas necessidades. Agora, quando aquilo realmente for urgente e tiver que ser feito agora, você avalia se faz ou não. Mas no geral não vai ser urgente. Você continua fazendo sua atividade e no geral não tem que ser naquele momento. Você pode terminar ali seu serviço, sua atividade e depois fazer. Finalizando essa parte, Eclesiastes capítulo 4, Salomão diz, é melhor ser 2 do que 1. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Irmão João Pedro, nessa simulação que a gente fez aqui, muitas vezes nós não conseguimos fazer tudo sozinho. E Deus nos concedeu irmãos, amigos, colegas de trabalho, colegas na faculdade, que vão nos ajudar em muitas tarefas a dividir essa carga. Muitas vezes você vai ter alguém para te auxiliar, como eu tenho hoje aqui o irmão Daniel, para me auxiliar no companheirismo. Poderia fazer sozinho? Poderia. Ele poderia fazer sozinho? Poderia. Mas dividimos a carga para não sobrecarregar nenhum. Se cada um pode fazer metade, divide essa tarefa. Se tem que carregar alguma coisa, divide essa carga, respeitando, claro, o tempo e as demandas que a outra pessoa também tem na vida. Só queríamos deixar esse ponto.
Foque naquilo que realmente você está fazendo e seja produtivo. Sabe por quê? Muitas vezes acontece isso comigo. Passei o dia todo correndo e eu não consigo colocar no papel o que eu fiz. Por quê? A maioria das vezes você fez coisas que não eram as prioridades do dia. E termina o dia, coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus. E muito importante, irmão Renato, é como você vai começar o dia, né? Todos nós temos aqui muita coisa para fazer todos os dias. Só que dependendo da maneira como você começa aquele dia, todo o decorrer daquele dia vai ser tranquilo, vai acontecer de uma forma natural. Por exemplo, se você tem aquele tempo para Deus logo de manhã, né? Aquilo você já começa o dia com refrigério na alma, já começa o dia mais calmo, né? Então é muito importante lembrar sempre disso, ter aquele tempo para Deus, porque é como o irmão disse, às vezes você começa o dia ali, e aí chega no final do dia, meu Deus, eu não fiz tudo que eu precisava, e será que teve o tempo para Deus, que é o mais importante? Não fez, muitas vezes não fez nem o principal. Nem o principal. E no serviço isso vai gerar problema, na faculdade, Verdade. E principalmente a parte espiritual, porque o pastor Ed citou hoje, nós temos tempo para tudo, para Deus é o tempo que resta, e quando resta. Então aquele culto doméstico, aquele momento de começar o dia na presença de Deus, fará toda a diferença no decorrer do seu dia. E o espiritual que é o fundamental, né? Se a gente não se organiza, se a gente não tem uma definição do que é prioridade, o que é propósito de vida mesmo, Deus vai ficar em segundo plano, em terceiro plano, e você vai viver uma vida desorganizada que não vai para frente. Nós vamos ter, a partir deste domingo, alguns companheirismos diferentes. Nós vamos trabalhar a partir da próxima semana a mensagem como deixar escapar a pressão. Deixando escapar a pressão. Misturei como poderei vencer com deixando escapar a pressão. Mensagem deixando escapar a pressão. Na semana que vem ela será estudada aqui com os jovens como uma faculdade. Primeiro você estuda o assunto, e depois acontece o quê, irmão Jackson? Acontece o quê depois que você estuda? Prova. Olha, então teremos prova, assim que nós estudarmos na semana que vem a mensagem como deixando escapar a pressão, nós teremos a prova na outra semana, e nós vamos ter uma competição de rapazes contra moças, uma competição saudável. O irmão Natanael na próxima semana vai dar mais detalhes, valendo prêmios, enfim. Então, não perca nenhum companheirismo, nós vamos trabalhar algumas mensagens nesse sentido. Estudar ela primeiro, depois faz a prova, depois vem a recompensa para aquele grupo que teve um melhor resultado. E assim é a vida, né? Quando você se dedica, quando você persiste e faz alguma coisa, você tem a recompensa daquilo. Nada é de graça, nada vem por acaso. Então você vai estudar, dedicar e vai ter uma recompensa daquilo. Amém. Nós sempre vamos lembrar, né, deste pensamento, com tudo isso que foi dito. Quando você coloca Deus como prioridade no seu dia a dia, nas suas tarefas, você vai se tornar uma prioridade de Deus. É isso. Vamos nesta tarde pedir a Deus um renovo, começar com aquele hino Vaso de Honra, juntamente com o hino Renova-me. Eu gostaria de convidar a mocidade a se colocar de pé para cantar este hino. Eu também tenho um monte de problemas que eu tenho que resolver na segunda-feira, mas o meu foco, o meu objetivo agora é adorar a Deus, é estar aqui presente e adorar a Deus. Então foque no que você está fazendo, entregue-se em adoração a Deus neste momento, para que você seja ricamente abençoado nesta tarde. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reafirma
suas Bíblias, por favor. Nós vamos ler duas escrituras que o profeta usou para pregar essa mensagem, deixando escapar a pressão. Provérbios, capítulo 18, versículo 10, se não me engano. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Depois nós vamos ler Isaías 32, versículos 1 e 2. Nós vamos focar aqui em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Isaías capítulo 32, versículos 1 e 2. Isaías 38, versos 1 e 2. Desculpa. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Isaías 32, versículos 1 e 2. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. O profeta usou essas duas escrituras para pregar a mensagem que nós estamos apreciando, como deixando escapar a pressão. Vamos orar. Senhor, nós já estamos sendo abençoados desde as primeiras horas deste dia. O Senhor tem se revelado a nós, nós estamos vendo os selos se abrirem, como foi nessa escola dominical. E nesta tarde, Senhor, existe um grupo de pessoas aqui por meio da internet que estão confiando no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Salvador, e nós estamos aqui nesta hora, Senhor, consagrando tudo a Ti, pedindo, Senhor, perdão dos nossos pecados, pedindo sabedoria do alto em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Que o Senhor possa vivificar cada palavra, tudo aquilo que nós fazermos nesta tarde. O nosso objetivo, Senhor, é glorificar o Teu santo nome, que eu possa ser ajudado, que cada pessoa que está aqui, que está acompanhando por meio da internet, possa ser ajudado pelo Senhor. Por mim mesmo, por nós mesmos, nós não conseguimos muita coisa, não vamos longe, mas com o Senhor nós conquistamos todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós encomendamos esse companheirismo em Tuas mãos e agradecemos pelas bênçãos que já estamos recebendo e vamos receber no decorrer deste tempo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Convido para participar conosco o pastor Cleudson, o irmão Odair, o irmão Naftali, o irmão Marísio. Podem se assentar nessas cadeiras que foram colocadas aqui. Vamos, gente. Ninguém quer ficar perto de ti, não. As perguntas difíceis, a gente não está sabendo nada, né? Nós denominamos essa parte do companheirismo como mini conectados. Nós temos o Conectados pela Fé, sábado às 17 horas. E aqui nós teremos uma conversa com esses irmãos, um mini conectados,
falando desse assunto, deixando escapar a pressão. Nós olhamos para estes homens sabendo que eles são humanos, têm suas fraquezas, estão lutando, como nós, para permanecer no posto do dever, para chegarmos juntos no arrebatamento, do outro lado. Mas esses homens, pela graça de Deus, até hoje, permaneceram firmes no posto do dever e são inspirações, no sentido correto da palavra. São homens que nós nos espelhamos para ser, profissionalmente, espiritualmente. Todos têm uma vida consagrada e uma vida muito abençoada, assim como todos nós temos. Mas nós vamos aprender com a experiência de vida de cada um deles nesta tarde. Irmão Odair, o irmão enfrentou muitos momentos críticos na sua vida, temos certeza disso. E eu queria que o irmão citasse o momento mais crítico que o irmão se recorda neste momento e como o irmão deixou escapar a pressão, como o irmão venceu, passou por essa etapa, por essa fase da sua vida. Boa tarde, irmão Renato, a todos os irmãos aqui presentes, como também através da internet, né? Eu achava que os últimos seriam os primeiros, né? Não funcionou dessa vez, né? Mas, pois bem, deixando escapar a pressão. Irmão Renato, a gente observa de que assim, todos os dias da nossa vida é pressão. O senhor me fazia a pergunta assim, qual que é o dia que tem mais pressão? Eu vou dizer que é agora, né? Geralmente são os fatos mais recentes, a gente não se prende naquilo, mas eu tenho trabalhado em indústria, até na área de segurança do trabalho, e anualmente os vasos eles passavam por testes hidrostáticos e eles tinham que testar a pressão deles, né? Fazia a aferição também, né? Das válvulas e etc. E dava pressão mesmo. E geralmente vinha etiquetado naquele vaso de que ele tinha que resistir X quilo força de pressão. E aquele que não resistia, ele era reprovado. Quer dizer, não importava o tempo de vida daquele vaso, ele tinha que suportar a pressão como saiu de fábrica, né? E a gente sabe que o cristão aqui na terra, na mensagem deixando escapar a pressão, a maior batalha jamais pelejada, como outras também, o irmão Brana fala de pressão. Eu não posso dizer que hoje só os jovens têm pressão. Os jovens têm pressão, mas casa também para ver. Vai ter pressão também, entendeu? Vai ter pressão. Hoje as crianças também têm pressão. No nosso tempo também tinha pressão. Agora, o segredo de tudo isso daí não é o fato de acumular a pressão, mas é saber deixar escapar a pressão, né? Saber esvaziar. E um dos segredos que havia em todos os vasos que também fazia o teste eram as suas válvulas de segurança, né? As suas aberturas, em que quando desce o limite em que ele suportasse, ele tinha uma pequena variação para mais. Se passasse daquele limite, a válvula ela tinha que abrir. Ela tinha que se soltar, porque senão explodiria, principalmente o caso das caldeiras, que ela trabalha sob pressão, né? Sob pressão. E o calor é que faz essa pressão. E porque eu não é a minha área, mas está aqui o pastor Cleudes na área química, mas o calor ele dissipa, né? Ele expande todas essas moléculas. E isso acontece com a gente, naturalmente, quando estamos sob pressão, uma pessoa ela reage de uma forma diferente, a pupila, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, tudo altera para ela, e nem sempre é conveniente ela tomar uma decisão ali naquela hora, porque ela vai estar sob uma pressão, ela não está muito bem. Eu tenho passado por várias pressões, mas uma delas que me faz lembrar aqui, irmão Renato, quando eu ainda era jovem, solteiro, foi um tempo em que a informática estava começando a entrar, né? Não é tão distante assim, mas no meio ambiente de trabalho, até então eram algumas funções mais específicas, né?
Deixa eu ver, quase acertou. Ele falou 15 anos, uns 13 anos, né, por aí, né? 13, 14 anos. E essa lida com o computador, irmão Renato, foi algo que, assim, me acumulou muita pressão. Eu tinha as atividades na igreja, isso era lá em Rondônia, né? Atividade com a mocidade, nós fazíamos um encontro também, assim, era estadual. E chegou um determinado momento que, assim, eu fui duramente criticado no meio dos demais de uma reunião. Aquilo dali para mim foi o momento que chegou o limite da pressão. E depois eu procurei o pastor no escritório, e ali para mim também foi a válvula de alívio, né, de escape que se abriu. E o pastor conversando comigo, realmente detectamos que tinha a ver com a questão da tecnologia. Irmão, mas por quê? O que tem a ver tecnologia? A tecnologia, irmão, querendo ou não, ela nos deixa mais ansiosas, ela nos deixa mais rápidas, né? E aquilo vai acumulando. Por exemplo, naquele tempo lá, os computadores daquela época não são igual hoje. Hoje, se a pessoa abre uma página na internet ou algum office, né, para poder realizar um trabalho, se ele estiver demorando, já é um acúmulo de pressão, já gera uma expectativa, gera-se uma ansiedade. E isso faz com que a ansiedade aumenta e a pressão também vai estar aumentando, a pressão arterial mesmo que eu digo. E chega-se um determinado momento que a estafa ela atinge. E aí você tem que realmente parar. E isso eu tenho aprendido depois, com o passar do tempo, que não espera chegar na sua capacidade máxima. Começa a ter o seu alívio, deixar escapar a pressão mesmo. Às vezes o deixar escapar a pressão para mim é diferente do seu. Mas uma coisa é certa, não deixe escapar a pressão. Nós temos que, então, como é que eu vou deixar escapar a pressão? Vou aqui baixar um joguinho aqui para mim brincar, num computador, no celular? Não. Distancia, nada com a tecnologia. Isso ajuda muito. O fato de conversar com alguém, às vezes mesmo estando só, o fato de fazer uma leitura, né? Às vezes o fato de recordar, ter lembranças passadas, né, nos faz também sorrir, brincar também. O irmão Brano, ele tinha muita pressão, mas ele sabia realmente assim esvaziar essa pressão na hora devida. E uma das atividades que ele fazia é quando ele ia caçar, né? Quando ele ia pescar, também era uma forma. Não era só o fato de caçar e pescar, é porque ele se associava também com as pessoas. E esse associar com as pessoas que às vezes nos faz sorrir mais, conhecer as dores dos outros, porque senão a gente enclausura no nosso mundo e achamos que o nosso problema é maior de todo mundo. Se eu for até vocês, os jovens, né, a maioria não vai querer falar, e a gente entende e respeita isso. Mas, por exemplo, os rapazes, qual que é a maior pressão de hoje? Pode falar daí mesmo. Pode falar. Fala, gente. Olha a pressão. Fala, gente. Estudo, né? Estudo é uma pressão. O que mais? Trabalho. Estudo, trabalho. Ninguém vai falar casamento, né? Casamento. O que o irmão ali falou? Casamento. Casamento. Estudo, trabalho, casamento. Das moças, tem algo a mais que pressiona? Rízia, Maninha, querem? Nada? Tá tudo tranquilo então? Os mesmos? Então a gente, o irmão Demir ali, o irmão Daniel. O estresse também. É o estresse. Então as moças assim, de maneira geral, a gente sabe que tem outras coisas, mas não falaram neste momento. Mas é estudo, trabalho, casamento, né? Pastor, eu vou deixar o pastor Cleutos por último, né? Irmão Naftali, na época do irmão mudou ou eram basicamente as mesmas pressões que tinham na época? E fala um momento crítico do irmão e como que o irmão superou esse momento. Irmão Renato, eu sou um pouco mais jovem que o irmão Odair, né? Então, só um pouquinho. Na época sim, teve as mesmas
impressões que tem hoje, mas não tem. Hoje está mais avançado, né? Nível de aplicativos, assim. Não, mas mais avançado como? Assim, o que é? Era mais fácil na sua época? Não, eu falo, não era mais fácil. Eu falo, tem alguns aplicativos que facilitam mais a comunicação. Então, melhorou. Para casamento? Para tudo, né? Para casamento, para o trabalho. Né? Então, eu lembro na época do trabalho que eu era muito contra o aplicativo WhatsApp, né? E então os colegas já tinham, só que foi uma necessidade do serviço. O chefe falou, ó, você tem que aderir aí. Eu falei, não, mas é melhor ligar e comunicar falando, né? Você ouvindo, falando e comunicando, né? Mas a gente teve que adequar, né? Teve que fazer e tudo. E alguns colegas que estão lá na empresa até lembram, o Naftali era contra o WhatsApp. Hoje ele é um dos que mais movimenta o aplicativo aqui na empresa. Então, assim, a gente vê como que a comunicação evoluiu e isso se torna uma pressão para o jovem, para as irmãs, para os irmãos, em tudo. Mas eu me recordo de uma grande pressão que eu sofri ali, quando você é mais novo, acho que eu tinha uns 21, 22 anos, eu tenho 29, eu tinha acabado já tinha um ano que eu tinha sido contratado, então eu fazia um serviço que era para todos ali do setor, né? Acompanhava ali a todos. E quando a gente é mais jovem, você às vezes não toma as decisões muito certas, não todos, né, mas você é imaturo, então, e você às vezes não percebe isso, você não sabe que você está nesse estado. E então, fizeram uma reunião, e qual que era o tema dessa reunião? Naftali. Era para falar do Naftali. E eu estava na reunião, né? O gerente chamou a reunião. Eu estava Não nela. era só na igreja, né? A gente percebe que Irmão Naftali, para quem não conhece, o irmão Naftali, ele era um menino com muita energia, vamos colocar assim, né? Então, assim, o tema da reunião principal era eu estava lá. Então juntou lá, na época era 7 supervisores, mais o gerente. E o gerente estava ali para entender qual que era o problema, o que estava acontecendo. E aí teve a oportunidade de cada um falar. E aí, como o irmão Odair disse, né? Cada um criticou de uma forma diferente, né? Você é isso, você é aquilo, você é muito imaturo, é muito infantil e não está ajudando do jeito que é para ajudar. E cada um que falava, né? Imagina, 7 pessoas, você no meio, a pressão vai subindo, né? Vai explodir. E eu na hora assim me contive e o olho encheu de lágrimas, porque todo mundo foi falando e só duras críticas, né? Parece que não reconhecia o trabalho que a gente estava fazendo. Então você numa situação dessa, quando você é mais novo, mais, como se diz, mais jovem, é difícil suportar isso, né? Você tem que ter você tem que estar bem mesmo, estar seguro do jeito que você é, da sua criação, para você, se fosse outra pessoa, né, poderia pensar assim, não, agora eu saio dessa sala aqui e nunca mais volto nessa empresa, nunca mais vou fazer parte disso, né? Mas assim, aí eu fui ouvindo, né, recebendo tudo aquilo. E quando chegou na vez o gerente, falou, tem alguma coisa para falar, Naftali? Eu fui e falei assim, olha, tudo que eu ouvi aqui, tudo que eu recebi aqui, eu agradeço vocês por ter falado, por ter me orientado, e eu vou colocar em prática. Tudo, vocês vão ver a mudança em mim, eu vou colocar em prática. Falei só isso, saí da sala e terminou a reunião.
Então, assim, um momento muito forte, muito marcante. Fui até lembrado, esses dias teve um evento de estagiários e eu palestrei lá para vários estagiários que estão na empresa, né? E o meu gerente da época que estava na reunião lembrou, Naftali, aqui tinha hora que era criticado, fazia reunião e ele chorou aqui, chorou na frente do... Na verdade não tinha chorado, mas ele falou assim, e ele chorou aqui e hoje ele está aqui, é responsável por vários estagiários aí, então superou, né? Você supera aquilo. E Deus ajuda você a superar esses momentos. Se você está bem com Cristo, se você trabalha não só para você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Então não é um mérito o que eu vou dizer agora, mas assim, todos que estavam naquela sala, que falaram, né, de mim, foi bom, foi um momento de pressão, mas hoje não tem nenhum lá mais. Hoje não está. Apenas o meu gerente, que na época era o meu gerente, e que estava ali para organizar, para direcionar, né, para entender tudo que estava acontecendo. Então foi isso, a gente passa por momentos turbulentos assim, mas se você é firme, é constante, né? Eu gosto disso a melhor resposta é o trabalho. Qual o trabalho? Seja o trabalho na igreja, seja o trabalho no serviço, a melhor resposta que você dá é trabalhando. Então é fazendo algo a mais, né? Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes para ter aquilo, para receber aquilo. Então foi isso que eu fiz. Eu fiz diferente, mudei, acabou a imaturidade, né? Quando você é jovem, você ainda é indeciso, né? Indeciso, não sabe bem, não se posiciona, você não se posiciona. Então eu aprendi isso, creio que foi ótimo ter acontecido isso e eu evoluí muito. Então hoje eu olho para trás, consigo olhar para trás e perceber o quanto foi bom, o quanto foi proveitoso esse momento. E é um momento que você não pode desistir. Então é muito fácil chegar naquele momento, não, eu vou continuar do jeito que eu sou, não vou mudar e pronto, talvez eu não estaria lá mais, né? Então, mas a vontade de mudar, não, de querer fazer diferente, faz você superar todos os desafios. Teria muito para se falar, mas o nosso tempo é resumido. Se algum jovem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, ou qualquer irmão ou irmã da igreja, fica à vontade. Mas vamos cantar um hino, depois a gente continua. Vamos deixar escapar a pressão, né, com este hino. É aquele hino Satisfação, junto com Quão Bom e Quão Maravilhoso É. Convido a todos para nos colocarmos de pé. Acredito que os irmãos vão cantar forte, porque tem vários líderes de cânticos aqui. Tem pastor. Vamos começar com aquele Quão Bom e Quão Maravilhoso É. Bem animados agora. São notas, tem que ficar.
Se assentar, irmão Marísio, tempo de maior pressão e como o irmão lidou com essa situação e venceu. É um tempo que ele já viveu, né, irmão Renato? Porque o irmão Marísio é um empresário, né, tem uma vida bem sucedida. Acho que o irmão não tem pressões não, né, irmão Marísio? Recentemente está tudo bem. Só de sentar aqui já é uma pressão, né? Boa tarde, irmãos. Se a gente fosse falar de períodos, né, de pressão, desde quando eu comecei na fé, aos 21 anos, tem vários. São muitos, materiais. Mas existe coisa na vida da gente que você só vence aquilo, só consegue vencer aquilo. É algo assim que é inexplicável, que faz até com que você vença aquilo. Porque não é você mesmo que venceu aquilo. Se você olhar para trás, você vê, não é eu. Certa feita, passando por um problema na vida muito grave, e passado alguns anos, aquele mesmo problema se repetiu. E aí há momentos na vida do ser humano, nós humanos, que a gente deixa se abater. E aí quando você se deixa se abater, aí Satanás ele toma frente. Então quando eu passei esses momentos difíceis na minha vida, medicamentos antidepressivos, até certa feita eu lendo aquilo, eu falei, não tem como usar isso. Joguei no vaso, dei descarga. Resumindo, né? E aí sempre quando eu entrava no carro, eu pedia, Senhor, que eu não mate ninguém, mas alguém venha e tire a minha vida. E sempre daquele jeito, sempre pedindo, Deus, quero ir embora, chega, não tem mais condições. Então sempre pedindo. Deus provou que Ele podia tirar. E às vezes a gente vê certos profetas na Bíblia, né? Como ele expressou assim: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E aí ele vai falando, não só ele, né? Jó também mostrou isso. Então, meus irmãos, jovens principalmente, vocês terão sim muitos problemas pela frente. Não um, não dois, vários. E todos esses problemas são para aperfeiçoamento de você. Como o nosso profeta tem nos ensinado em várias mensagens, que quando aquela rosa ali é espremida, Deus está tirando ali aquele aroma. Então funciona, deixando escapar a pressão. Às vezes você vai passar por momentos na sua vida de depressão, como todos aqueles homens do passado passaram, todos. Jesus Cristo, Jó, todos eles, Jeremias, todos, angústias, Elias, eles pediram a morte. E quando Deus mostrou para mim a morte, que eu encarei a morte, naquele dia, eu não vou contar, não dá tempo. Aí foi quando eu ajoelhei ali, e daquele dia em diante, eu mudei. Porque eu vi ali, eu falei, se Deus quisesse acabar comigo, ia acabar naquele momento. E aí a gente depois vê palavras do nosso profeta, quem sou eu, né? Não posso comparar o irmão Brana, mas ele sempre dizia, quando o irmão Brana tentou fazer aquelas coisas, suicidar, o que ele disse para nós? Que era Deus guardando aquele dom.
Eu não sei que dom eu tenho. Se é de servir, se é isso, se é aquilo, se é aquilo, eu não sei. Mas das vezes que aconteceu na minha vida, igual essa mesmo, tentando, né, escapar, deixando escapar a pressão ali, que ele entrou em cena, aí a gente vê a grandeza de Deus. A gente é muito pequeno, muito. Somos muito fracos. Muito. Mas Ele cuida. Ele cuida, irmão. Todos os momentos da minha vida, mesmo em dificuldade, toda manhã, eu tinha que ler a mensagem e a Bíblia. Toda vez. E Ele sempre cuidou de mim, sempre falou, sempre me ajudou. E eu estou aqui. Não sou melhor do que ninguém que já caiu. É a graça. Na mensagem da graça, o irmão Brana mostra isso. Ele estava ali, naquela condição, mas era a graça. A graça salvou ele de uma família de bêbado. Pai bebia. E acabou chegando naquela condição. Mas ele sabia que era a graça. Então eu agradeço a Deus pela graça, por essas palavras, que acho que já passou do tempo, me perdoe. Mas é assim. Tem coisa que você recorda que é bom nem recordar. Deus os abençoe. Bom, Marisa, irmão, é uma bênção para nós. Deus continue te ajudando, amado companheiro. Pastor Cleudson, fique à vontade para comentar um momento crítico da vida do senhor, ou para fazer o fechamento, ou os dois, caso o senhor tenha esse desejo. Bem, boa tarde a todos os jovens, toda a igreja, no nome do Senhor Jesus. Creio que já foi falado, já foi deixado boas experiências aqui. E eu penso, eu posso comparar a nossa vida. O profeta fala sobre isso. Estamos aqui de passagem. Nós não somos deste mundo. E nós temos que caminhar. Tem que haver um fluxo. Não podemos estar parados. E o fato de termos que caminhar, de termos que absorver, termos que trabalhar, termos que desenvolver, eu creio que é na mensagem deixando escapar a pressão, que o profeta, é ela mesmo, que o profeta compara os vasos, que o irmão disse, com os vasos de uma caldeira, né? Aquilo vai acumulando sujeira, e se um dado momento você não parar para fazer uma limpeza naqueles vasos, como é um vaso de pressão, aquilo pode explodir. Então nós estamos aqui de passagem, tem fluxo, estamos absorvendo, temos que trabalhar, temos que estudar, se profissionalizar. A vida do jovem é uma pressão, a vida de todos, mas a vida do jovem é uma pressão no sentido, eu preciso adquirir uma profissão, eu preciso adquirir uma família, profissão, uma boa profissão para me dar uma vida melhor, uma condição melhor para a minha família, o rapaz, a moça, da mesma forma, é casamento, e é um fluxo. Eu penso que se nós vivêssemos apenas com o básico, talvez a gente não teria tanta pressão, irmão. Eu vou ali na chácara do meu sogro e fico olhando os animais, o gado. Que preocupação que tem. Tudo bem, é um animal irracional, mas que preocupação tem uma vaca, tem um gado, uma galinha? Preocupação de comer, para sobreviver. Comer. Ele não pensa na comida de amanhã, ele pensa no da agora, só isso. Então talvez se vivêssemos assim, não teríamos tantas pressões.
Mas com nós, com o ser humano, não é assim. Deus nos deu poder para dominar sobre os outros seres. Então a gente tem algo diferente dentro de nós. Oxalá se fosse assim, né? Se não tivéssemos que preocupar e tudo. Mas tudo isso que acontece na nossa vida vai acumulando, irmão Renato. Acumulando. Lá no laboratório a gente tem alguns equipamentos, alguns aqui podem conhecer a técnica ou o equipamento. É equipamento de cromatografia. É equipamento que faz separação de substâncias. Então ali o analista ele prepara algumas amostras para ser analisadas e prepara uma solução que ele chama de fase móvel. E é um frasco ali de cerca de 4 litros, depende da quantidade de análise, e coloca ali no equipamento. E aquela fase móvel, aquele líquido, ele é bombeado por meio do equipamento. Ele arrasta a amostra, um dado momento a amostra é injetada dentro do equipamento, e essa amostra passa por uma coluna de um material arenoso, com partículas muito pequenas, e ali naquela coluna que é o momento responsável por fazer a separação daquelas substâncias. Logo na sequência tem um detector e as substâncias separadas são detectadas. Mas as tubulações do equipamento são tão finas, mas tão finas, que a olho nu você não consegue perceber a perfuração, o furo, né? Não sei, é o buraco, a perfuração da tubulação. A olho nu você não consegue. E às vezes a gente avalia, olha aquilo ali e fala, meu Deus, mas como é que pode passar tanto líquido, tanta coisa por meio dessa tubulação em um espaço de tempo tão pequeno? 4 litros, às vezes um dia. Às vezes 8 horas de trabalho é suficiente para acabar, depende do fluxo que está usando. Mas o fato de se trabalhar isso aí, uma tubulação tão pequena, tão fininha, com um volume de líquidos tão grande, aquilo começa a deixar resíduos. E dependendo da técnica, se você não intercalar algumas limpezas no equipamento, a pressão do equipamento vai subir e você vai ter prejuízo nas análises. É a mesma coisa que o profeta comparou na mensagem Deixando Escapar a Pressão. Então são tantas as coisas que nós passamos, que nós precisamos ter um lugar de deixar escapar a pressão. Precisamos ter as técnicas de como aliviar essa pressão, de como produzir uma limpeza dentro de nós. E este lugar é o lugar que nós podemos encontrar isso, buscar esse alívio da pressão, esse acúmulo, devido a tantas coisas que nós temos que absorver, que nós temos que cuidar, que nós temos que se preocupar. Eu já passei, irmão Renato, não vamos ter tempo de falar, mas eu já passei por muitas experiências, talvez nem todos aqui, mas saibam, mas a maioria, eu creio que sim, sabe que eu não sou daqui de Anápolis. Eu vim do interior, vim da cidade de Niquelândia. Então, aos 18 anos, pouco mais de 18 anos, a gente precisou se mudar para cá, exatamente para passar, exatamente devido à pressão que vocês passam hoje, por uma necessidade de se profissionalizar, de estudar, de buscar algo melhor. E às vezes eu digo assim, eu ainda tenho uma caminhada muito longa. O pastor Mauro sempre me orienta, ele diz assim, olha, você tem que ter muito cuidado. O pastor Mauro me orienta, porque você tem uma carreira dupla. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você tem uma carreira dupla, é o profissional e o espiritual. Mas por um outro lado, todos nós temos também. Se formos avaliar, nós temos que nos profissionalizar, temos que buscar, temos que correr atrás, mas nós nunca podemos deixar isso aqui, que é o mais importante. Falamos ontem no programa Conectados pela Fé. Tudo bem, a faculdade é quase que uma obrigação hoje.
Mas, se todavia, vamos ficar com a orientação do nosso pastor, se todavia você acha, você acredita que você não vai conseguir, fique com isso aqui. Vai limpar lote, vai trabalhar de gari, mas fique com isso aqui. Isso aqui é o mais importante. Claro que, como o irmão Eliel, evangelista, disse, a gente tem que encarar a faculdade como uma oportunidade, como os hebreus encararam a Babilônia como uma oportunidade de se profissionar, de se qualificar. Mas foram muitas as pressões que eu já passei. Eu não digo assim, irmão Renato, não é com vanglórias, não é. Mas eu não digo assim que eu já passei por momentos de tanta crise a ponto de pensar em desistir e chutar o balde, falando, não vou na igreja mais. Não. Isso eu nunca passei por isso. Porque todo instante da minha vida a gente sempre priorizou a igreja. E a gente deixa essa orientação para todas as pessoas que vão se batizar. Você vai passar por terríveis dificuldades, mas lembre-se que aqui há uma família. Eu sempre lembrei disso. Que aqui era um local de refúgio. Então, já são 17 anos que eu estou aqui em Anápolis, e como o irmão Adair disse, são muitos momentos de pressão que a gente já passou, muitas experiências, mas talvez o maior momento de pressão é agora, é o hoje. A gente já conquistou muita coisa. Eu sempre penso assim, parece que depois que a gente casa, essa é a minha experiência, tá? Depois que a gente casa, os 10 primeiros anos do casamento, continua-se muita pressão. Mas por que não dizer? É porque eu ainda estou nos 10, né? Talvez quando eu chegar nos 20, eu vou dizer os 20. Mas é porque eu ainda estou nos 10 primeiros, tenho 12 anos de casado. Parece que os 10 primeiros anos de casamento é um momento de muita pressão financeira, adquirir um imóvel, um veículo, uma casa, e pagar esta casa, e correr atrás, e conquistar tudo isso, e estabilizar a profissão, e tanta coisa, né? Tanta turbulência. Mas, por que não dizer agora, né? A gente sempre passa por muitas pressões, mas o fato é sempre saber onde encontrar o alívio para deixar escapar essa pressão que é aqui. Amém. Irmão Jeová, faça uma oração para encerrarmos esse companheirismo, por favor. Semana que vem, traga uma mensagem, deixando escapar a pressão. Se não tiver na livraria para todos os jovens, hoje é mais fácil conseguir fazer a impressão, né, dessa mensagem. Aqueles que não tiverem condição, falem conosco, mas é importante trazer a mensagem no próximo domingo, deixando escapar a pressão. Nós vamos apreciar, não vai ler ela de ponta a ponta, não. Nós vamos apreciar essa mensagem para no outro final de semana fazermos uma prova desta mensagem. Irmão Jeová? Vamos orar. Senhor Jesus, tantas coisas contribuem para o nosso bem, Senhor, que no momento a gente não consegue assimilar, mas depois a gente entende. E a gente fica tão feliz na qualidade de filho, de poder passar por isso e poder andar compreendendo o que o Senhor queria, que é para o nosso bem, que é para o nosso elevo, que é para o nosso crescimento. Continue nos ajudando, Senhor. Continue nos abrindo o nosso entendimento. Continue, Senhor, mostrando para nós cada sentido. Por que isso, por que aquilo, por que isso agora? Isso é o seu alívio, é a sua paz. E é isso que nos deixa de pé, Senhor. Nós só temos que agradecer, Senhor. Obrigado por tudo. Abençoe esse culto que vai prosseguir agora, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um de nós. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Não tem intervalo, em caso de necessidade, uma saída rápida